Está na hora do café missioneiro, até às 2 da tarde. Acompanhe a sua revista diária da Novos Horizontes com o jornalista e comunicador Fábio Della Rui. 5 de novembro de 2015, 13 horas e 22 minutos. A Ordem dos Advogados do Brasil tem eleições para a próxima diretoria no próximo dia 17 de novembro, quando os advogados escolherão seus dirigentes para o próximo mandato. O voto é obrigatório para todos os advogados inscritos na OAB que estejam em dia com suas obrigações com a entidade. Só para se ter uma ideia, a pena de multa equivale ao valor de 20% da anuidade paga. No pleito estadual, 3 chapas concorrem à diretoria. Na esfera local, 2 chapas foram registradas, inclusive na semana passada nós tivemos aqui a presença do outro candidato, do senhor João Olavo Daltrozo, e para tanto, numa visão bem democrática, abrimos espaço também para a outra chapa. A outra chapa tem como candidato à presidência o jovem advogado Solon Quadros, que está aqui conosco no estúdio e que se faz acompanhar pelo senhor Luiz Alberto Machado, candidato a conselheiro seccional da OAB Gaúcha. Muito boa tarde, é um prazer recebê-los aqui. Eu fico muito contente, assim, Solon, em tu teres aceitado o meu convite, porque eu sei do perfil do nosso público nesse horário, né? Tem muito advogado que eu encontro por aí, mesmo eu não sendo jornalista em meio a muitos advogados, que fazem referência aos temas que a gente trata aqui e principalmente algumas questões que dizem respeito não só aos advogados, questões de cidadania, questões que preocupam tanto a OAB, mas também preocupam a cada um de nós. Eu começo de uma forma quase que pessoal, te perguntando, Solon, no teu boa tarde, o que leva um advogado a se candidatar a um cargo como esse? Porque a gente sabe que o que implica dedicação. Tu, por vezes, terás que abrir mão, caso tu sejas eleito, do teu cotidiano, das tuas coisas, do teu ganha-pão. Muito boa tarde, que bom que tu estás aqui. Boa tarde, Fábio. Eu fico muito feliz com o convite, né? Nos cruzamos aí várias vezes nos corredores aqui do prédio. Meu escritório é vizinho aqui à rádio, então temos uma boa convivência amistosa com o pessoal que trabalha aqui na rádio. Eu só tenho a agradecer a oportunidade de vir ao teu programa, esse programa que é muito respeitado, um programa de conteúdo, um programa que eu acompanho sempre quando posso, que normalmente é o horário que a gente se desloca da residência até o local de trabalho, liga ali e já fica ouvindo, né? Muito embora não possa assistir pela NHTV, também esse canal inovador, que nos orgulha muito por ser da nossa cidade, mas fico muito agradecido. Eu penso que o teu questionamento é muito oportuno, Fábio, porque tu me perguntaste, até no bate-papo anterior aqui, antecedendo a abertura do programa, nós conversávamos, né, que realmente quem se dispõe a trabalhar para o seu órgão de classe, vamos usar essa denominação, onde um cargo não é remunerado, onde a dedicação se exige uma dedicação, um trabalho. Tu me perguntasse o que te levou a tomar essa decisão. E eu te respondo, Fábio. Esse questionamento me foi feito na reunião em que nós definimos, em que me questionaram. Solon, tu és o candidato? Tu queres ser o candidato? E o meu vice, o Paulo Cassenotti, me fez um questionamento. Tu tens, isso vem de dentro de você? Da tua vontade, do teu sentimento? Sim. Esse questionamento me foi feito já há alguns anos. E naquele momento, uns 3 anos atrás, talvez ainda na outra eleição, quando houve a possibilidade de eu ser então candidato pela chapa, então, de situação na época, eu não me senti preparado, Fábio, em vários aspectos, né? Tinha projetos pessoais em andamento, questões de família,
tinha projetos profissionais em andamento e que naquele momento me impediram de tomar a decisão favorável àquela ideia. Só que eu nunca abandonei a ideia. Eu deixei ela guardadinha ali. E mesmo sem me convencer, assim, expressamente para mim mesmo, eu fui me preparando profissionalmente para que eu possa dedicar um tempo necessário da minha vida profissional e pessoal para a ordem. Então, atendendo o pedido de amigos pessoais, de colegas de profissão que fazem parte de um movimento, o Grupo OAB+, aqui em Santo Ângelo, que sempre foi alinhado com a OAB+, no âmbito da seccional, tomei a decisão e coloquei o meu nome à disposição para ser o cabeça de chapa. Me considero, Fábio, um advogado jovem, apesar de ter feito 40 anos há 2 dias atrás. Me considero jovem, venho com a bandeira da modernidade, da inovação e do dinamismo, para trazer, então, uma contribuição para a nossa ordem. Fazendo aquilo que tem que ser feito de uma maneira inovadora, dentro dos limites, Fábio, do que a gente sabe, e vamos falar aqui no decorrer do programa, para que a nossa ordem possa, sim, ser bem atuante, adequadamente atuante, então, para os seus os advogados da nossa subseccional e também atuar na sociedade. Muito bem. O Dr. Luiz Alberto Machado, ex-presidente da OAB, da subseção de Santo Ângelo. Ex-presidente da subseção. Exatamente. O senhor coloca o seu nome, então, para conselheiro seccional da OAB Gaúcha. Para quem não é advogado e que não entende muito essa estrutura, eu gostaria, porque esse é o passo seguinte, vamos dizer, à presidência, né? Dá para se dizer num sentido meio que figurado, assim. Mas, efetivamente, esse trabalho do conselheiro, eu imagino que ele deva auxiliar muito numa candidatura, no caso do Solon, o fato do senhor estar representando a subseção. Eu gostaria, no nosso boa tarde aqui, que o senhor descrevesse para nós esse trabalho do conselheiro e essa relação que ele acaba por estabelecer com a subseção local. Muito boa tarde. Muito boa tarde, Fábio. Primeiramente, os meus cumprimentos a você, a todos os ouvintes do teu programa. Meus cumprimentos ao nosso colega advogado, Dr. Solon Lima de Quadros, candidato a presidente à subseção local da OAB, na chapa OAB+ Santo Ângelo. Meus cumprimentos de uma forma muito carinhosa, muito especial a todos os advogados e advogadas que nos ouvem neste momento. É um privilégio estar no teu programa, como bem destacou o Solon, um programa com uma audiência qualificada, e vocês todos estão de parabéns e agradecemos evidentemente a oportunidade de também estar aqui trazendo informações que são relevantes não só para os advogados, mas para a comunidade, enfim, porque a ordem atua de uma forma muito premente na sociedade como um todo. Então, tem um trabalho que é reconhecido no Brasil todo por tudo que fez e por tudo o que faz neste país, no estado e também aqui mesmo em Santo Ângelo. Mas respondendo a tua pergunta, Fábio, a respeito do papel que desempenhamos no Conselho da OAB Gaúcha, eu já estou há 6 anos, praticamente 6 anos, como conselheiro estadual. Eu posso te dizer assim, fazendo uma correlação que tu me pediste, para que o cidadão que não atua, que não conhece tão bem a estrutura da OAB, eu diria e poderia fazer uma correlação, dado ainda as diferenças, mas digamos assim, o candidato a presidente da subseção local, ele seria quase que o prefeito, o equivalente. Certo. O conselheiro como se fosse um deputado, o candidato ao conselho estadual seria um governador, e depois nós teríamos no Conselho Federal o presidente como se fosse o presidente do país. E os conselheiros federais, os senadores e os deputados federais, poderíamos sem dúvida, no Conselho Federal. Sim. Bom, só para fazer uma correlação, embora tenha um papel um pouco diferente, né, nas atividades, mas eu quero te dizer, então, complementando a resposta, a respeito do papel desempenhado pelo conselheiro estadual. Nós fomos, antes de mais nada, eu quero dizer que nós fomos convidados mais uma vez pelo
candidato presidente Cláudio Lamarck, que concorre ao Conselho Federal. Hoje ele é o vice-presidente do Conselho Federal, nesta gestão atual. E pelo candidato Ricardo Breyer, que concorre a presidente do estadual, né? Presidente da OAB estadual. E o que se desfaz em termos de trabalho no Conselho? Nós estamos permanentemente vigilantes com relação a tudo que acontece nas 106 subseções espalhadas no nosso estado, cooperando, dando apoio a todos os presidentes, a todos os conselheiros subseccionais, seja no enfrentamento direto com aquelas tentativas de desrespeito às prerrogativas, seja com relação aos processos éticos disciplinares, que depois, em grau de recurso, sobem para as 3 câmaras existentes. Nós temos a primeira, a segunda, a terceira, cada uma tem a especificidade de assuntos, né? E aí esses processos, eles passam pelo Tribunal de Ética e Disciplina, depois de julgados ou confirmados os pareceres das subseções, eles passam então em grau de recurso para a primeira, segunda ou terceira Câmara. Eu faço parte da segunda Câmara, do órgão especial, que seria o recurso dessa primeira, segunda ou terceira, e depois nós temos o Conselho Pleno, que são julgamentos e tratativas de assuntos já que dizem respeito principalmente à exclusão de advogados, das ações, por exemplo, que se julga em relação aos desagravos públicos. Então são matérias específicas a cargo do Conselho Pleno. Além disso, nós votamos matérias importantes do ponto de vista de acionar ou não ação diretas de inconstitucionalidade, que daí o Conselho Federal, com o pedido da seccional, ingressa no Supremo Tribunal Federal. E tem várias situações aí que o Conselho Estadual já levou e que estão em tramitação no Supremo Tribunal Federal. E, além disso, nós estamos sempre também incentivando a prática de ações no que diz respeito às ações de cidadania. Desde uma ação civil pública, por exemplo, ação civil ordinária, que se estabeleceu, por exemplo, em relação ao fim das pensões alimentícias das ex-esposas de governadores. Sim. Então, são situações, digamos, deliberadas no Conselho, da importância e da magnitude que nós queremos na mudança da sociedade para melhorar, enfim, a vida no Estado e principalmente todo o país. Ontem foi publicado no Diário Oficial o novo Código de Ética e Disciplina da Advocacia. Então, eu optei por trazer esse tema aqui é um fato novo, vamos dizer assim, e é uma concretização de um trabalho, pelo menos nas leituras que eu fiz, dos últimos 3 anos aí, que envolveu toda a OAB, os conselheiros federais, os presidentes das subseções, das seccionais estaduais, enfim, e de uma certa forma todos os advogados. E o que chama a atenção nas primeiras análises de quem leu isso aí e que deu entrevista aos órgãos de imprensa, que a questão ética ela está muito clara, assim, no sentido de que foram colocados elementos com regras absolutamente rigorosas em se tratando da ética. É muito bom a gente ler uma notícia dessas, porque a palavra ética ela chega a estar desgastada com todas as notícias aí em diversos níveis que a gente observa. Desde, por exemplo, a notícia de hoje de manhã, uma merendeira em Santa Catarina roubou o dinheiro que seria para comprar alimentos para as crianças e foi fazer compras numa loja. A polícia prendeu ela hoje pela manhã. Então, isso é um exemplo de ética e de falta de ética, principalmente. O que eu quero colocar é o seguinte: sabemos que, trazendo para o nosso mundinho aqui, temos casos de questões éticas envolvendo advogados aqui de Santo Ângelo que são julgados pelo chamado conselhinho, né, que é o conselho da subseção. Não que ele seja
esse diminutivo seja pejorativo, mas é o primeiro, é o primeiro julgamento. Esses julgamentos, eu queria saber, daí dentro da sua avaliação, como que, se estamos em dia, se a OAB hoje, atualmente, está em dia em relação a isso, e o que ocorre a partir do momento que ele sai daqui da subseção de Santo Ângelo, e eu teria algumas informações de que lá em Porto Alegre existiria uma grande demanda e por isso que esses processos não andam. Eu queria saber se essa informação procede, enfim. Bom, Fábio, os processos éticos disciplinares, eles transcorrem dentro da normalidade esperada e evidente que nós sempre queremos dar a resposta no menor espaço de tempo. Sim. Quando chega a informação, a notícia de alguma infração ético-disciplinar, a subseção, já de início o presidente nomeia um relator, isto nas subseções que possuem um conselho subseccional, como é o caso de Santo Ângelo, e este relator, que faz parte do conselho subseccional, ele, então, vai expedir uma notificação para esse advogado, o advogado vai ter a sua defesa, ele tem todo o direito à ampla defesa, nós mais do que ninguém garantimos isso, porque estamos sempre no cotidiano do exercício profissional da advocacia garantindo ao cidadão a ampla defesa e o contraditório, e não poderia ser, evidentemente, diferente para o advogado. Sim. Então, o advogado, no prazo legal, ele apresenta as suas razões de defesa, enfim, as provas que pretendem produzir, enfim, e depois de todo o trâmite processual, não vou entrar nos detalhes, nos meandros aqui, o relator emite um parecer, se procede ou não aquela representação ético-disciplinar. A partir desse momento, é encaminhado para o Tribunal de Ética e Disciplina do Estado, para confirmar ou não. Lá ele continua com uma defesa e ele pode fazer até a sua sustentação oral, né, quando do julgamento, daquele parecer, e depois, julgado, ele tem direito a recurso. E os recursos são, dependendo da matéria, para a primeira, segunda ou terceira Câmara. O que acontece? Nós não podemos deixar, evidentemente, de garantir ao colega advogado, ou até mesmo o representante, que muitas vezes se faz, digamos, representar por um outro advogado, no seu interesse, nós temos que garantir a ampla defesa e o contraditório. E dentro disso, há os recursos que são inerentes ao processo ético-disciplinar. E isto, depois de julgado no Conselho, vai ainda a possibilidade de julgar no Conselho Federal. Lá é a instância final. Né? Então, digamos, num primeiro momento, poderíamos até pensar, não, há uma demora do processual, ou há um represamento, parece que você deu uma conotação nesse sentido, né? Nesse sentido, Mas não há. Na verdade, se nós analisarmos o histórico da OAB estadual, havia há mais de 10 anos um problema sério, com um número expressivo. Na verdade, ele não era expressivo, na verdade ele acumulou porque não se dava a devida atenção nos julgamentos. Inclusive, com algumas prescrições que nós, evidentemente, somos totalmente contra. Isso não pode ocorrer. Na gestão, a partir de 2007, estes processos foram diminuindo consideravelmente. Isso eu posso te afirmar com toda a condição, porque estou no processo do Conselho desde 2009, depois de 2009. Então a gente acompanha esse desenvolvimento, digamos, processual. E eu posso te dizer o seguinte, que nunca se excluiu tanto o advogado quanto nestas últimas gestões, por seriedade que temos com a sociedade e com a própria classe. Isso, Solon, é algo que tem que preocupar mesmo, assim, né? Por o momento do juramento, o momento que se recebe a carteira, se recebe também, a sociedade dá a esse profissional a figura do representante, né? Eu, quando escolho um advogado, eu escolho essa pessoa para me representar. E o primeiro documento que ele recebe de mim é justamente uma procuração. E essa procuração, ela tem que ser honrada. Eu, pelo menos, se imagina. E a gente sabe de casos que ocorrem
de pessoas de posse dessa procuração acabam por tomar atitudes que não representam efetivamente quem entregou essa procuração. Eu leio aqui no trabalho que vocês prepararam de campanha o título "O Advogado como Prioridade", e a primeira proposta ela fala da defesa intransigente das prerrogativas profissionais e a conduta ética. Estamos aí de volta na ética. A ética a gente já falou legal sobre isso, mas essa questão das prerrogativas existe, a gente sabe que existem problemas. E eu gostaria de ouvir de ti de que forma, até de que maneira prática, tem como se atacar isso. Fábio, com relação à ética, é notório, enfrentamos uma crise ética de grandes proporções no nosso país, em todas as esferas de poder, na sociedade civil. É uma situação que vem sistemática na sociedade, se tornando corriqueira, situações que não são inaceitáveis. E o advogado, na sua posição, e até como indispensável à administração da justiça, acaba lutando contra as situações, defendendo os interesses do seu cliente, da sociedade, no modo geral, e a ele, talvez muito mais do que em outros nichos da sociedade, é muito mais exigido ao advogado que preze sempre pela ética em todos os atos que pratique, porque ele não fala em nome próprio. Como você falou bem, ele fala em nome do seu cliente, e como ele está falando, ele está zelando, está buscando o direito do seu cliente. Então a ética já é por si só, né, obrigatória. Ela é inerente à função. Ela se confunde com a atividade do advogado. E com relação às questões das prerrogativas, que já vem desse slogan que nós temos no nosso material de campanha, o advogado é a nossa prioridade. E as dificuldades do exercício da profissão são sempre enfrentadas, desde o primeiro dia em que o profissional começa o seu trabalho, até o dia que ele resolve parar de trabalhar, quando se aposenta, enfim, ele vai sempre enfrentar dificuldades. Por quê? O cotidiano da advocacia, o convívio forense, a relação com a magistratura, com os servidores da justiça, ele sempre é pautado, porque ali descamba, Fábio e rádio ouvintes, aquela ansiedade de se resolver um conflito. Mais das vezes, o advogado ele trabalha com conflito, né? Há um litígio, há uma situação que precisa ser resolvida, ele submete então ao magistrado, então é uma situação sempre de litígio, de conflito de interesses, né? De duas partes ou mais. Enfim. E o advogado tem uma série de prerrogativas que estão expressas lá no seu estatuto e tudo mais, constitucionalmente garantidas, que rotineiramente acabam, pelo dia a dia, por N situações, sendo afetadas e sendo ameaçadas. O que a OAB tem que fazer? Porque a OAB, Fábio, ela atua em duas frentes, no meu entendimento. Ela atua representando, né, num primeiro momento, os interesses dos advogados, né, nas prerrogativas, na ética e tudo mais, e também atuando na sociedade. Mas nesse aspecto, atuar defendendo os interesses é uma obrigação da OAB, como entidade de classe. Então, se há um problema envolvendo o advogado, a OAB tem que interceder para que as suas prerrogativas não sejam violadas, porque as ameaças são diárias, são sempre. É direito do advogado, por exemplo, ser ouvido pelo magistrado, né? Bater a porta do gabinete e ser ouvido. Ser tratado com urbanidade pelo servidor, quando ele vai ao balcão do fórum, pedir para ver um processo defendendo os interesses do seu cliente, ele tem direito a isso. Muitas vezes, os conflitos pessoais acontecem em situações que não são da natureza humana, mas acabam, naquele momento, pontuais, acontecendo algum tipo de violação. É dever da OAB tomar pé da situação e defender o advogado, para que as suas prerrogativas não sejam violadas. De que forma ela consegue fazer isso? O advogado procura, eu vi que vocês têm também a questão da ouvidoria, né? Sim, que seria uma ideia para auxiliar nessa questão. Justamente. Como é que como chega até a OAB? É uma situação crítica dessas, como que ela chega? Uma situação pontual, Fábio. Uma situação pontual, o advogado necessita de um canal aberto de interlocução com a OAB para que esse problema chegue até a OAB.
a OAB então possa oficiar quem tenha que oficiar, entrar em diálogo, abrir um diálogo de negociação ou de esclarecimento com quem tenha que esclarecer, ou em última instância então pedir um desagravo público, quando acontece um caso flagrante e de notoriedade. Então essa é uma dos compromissos da nossa campanha, quando a gente coloca a defesa intransigente das prerrogativas do advogado, é justamente isso. É não arredar pé 1 milímetro na defesa dos interesses da classe dos advogados. Se tem várias experiências, eu acho que cada gestão passada da OAB tentou dar a sua contribuição e o fez da melhor forma. Todos os presidentes, com certeza, da nossa realidade local aqui, deram o melhor de si. A nossa proposta de inovação é justamente isso. Se, por exemplo, Fábio, um diálogo com o juiz diretor do foro não surtiu aquele efeito, não por nada, mas por uma situação que não deu aquele respaldo que se esperava, que se tente uma outra forma, mais direta, que se com autorização, então, do juiz diretor do foro, se faça uma reunião com um exemplo pontual, não estou dizendo que isso aconteça, mas um exemplo, só para ilustrar ao rádio ouvinte, que se faça uma reunião, então, com os representantes de cada cartório, para que num diálogo você possa chegar a uma solução daquele problema. Restabelecer, né, a atuação da comissão mista que existe entre a OAB, representante do Ministério Público, do Poder Judiciário e dos serventuários, que ali no diálogo possam se dirimir e se prevenir situações que possam, então, ferir não só as prerrogativas da advocacia, mas também os interesses de todos os envolvidos. Entendi. Acho que o diálogo é o melhor caminho, mas sempre com firmeza, porque os nossos interesses precisam ser respeitados, porque não antes deles vem o interesse da sociedade, do cidadão, que vai ali, como você falou lá no início desse trecho da conversa, que entrega a procuração, ali ele entrega a sua confiança para o profissional. E ele espera do profissional que ele lute pelo seu direito. E para lutar pelo seu direito, ele precisa ter autonomia. E precisa ter garantidas as suas prerrogativas. Se não tiver isso, Fábio, é impossível. Algum comentário, Machado? A minha fala era nesse sentido, complementado muito bem pelo colega Solon, que as prerrogativas elas não estão diretamente ligadas à pessoa do advogado, sim, mas em função da atividade profissional. Porque nós que exercemos esse munus público, que é relevante em sociedade, nós, na verdade, defendemos o interesse do cidadão, da sociedade como um todo. E fazendo esta defesa do cidadão, nós precisamos ter estas garantias, estas prerrogativas, exatamente para agir com a maior independência possível. Um advogado tem que ser independente nos seus atos, na atividade que realiza no cotidiano. Porque se não tiver essa independência, sem medo de causar às autoridades constituídas qualquer problema, nós estaríamos, digamos, fragilizados e sem a condição de defender com equidade, com dinamismo, enfim, os interesses da cidadania. Então essas prerrogativas, elas são, na verdade, um direito do cidadão. Muito bem. 13 horas e 50 minutos, esta é a Novos Horizontes FM com o Café Missioneiro, que hoje recebe a chapa 11 aqui em relação à eleição da OAB que ocorre no dia 17. Em seguida, mais temas diretamente ligados à proposta da chapa 11. Processo eletrônico, o que será feito em relação a valorização do jovem advogado, e também o Solon vai me contar o que ele tem ouvido dos colegas advogados nesta peregrinação pelos escritórios da cidade. Em seguida, estaremos de volta. 13 horas e 54 minutos, o Café Missioneiro de hoje recebe a presença do candidato à presidência da subseção da OAB Santo Ângelo, Solon Quadros, acompanhado do candidato à reeleição no Conselho Seccional da OAB Gaúcha, Luiz Alberto Machado. Solon, a gente encaminha para o final do programa, mas não para o fim do programa. Nós temos tempo ainda. Eu imagino que nessa, como eu disse há pouco, nessa tua peregrinação aí, tu tenha encontrado necessidades nos diálogos que tu tem travado com os teus colegas, do que eles esperam do presidente.
e ao mesmo tempo que tu transmite através de uma lista aqui, enfim, a tua plataforma não tua, a gente sabe que isso é uma construção de um grupo de pessoas, né? Mas existem pontos muito importantes que fazem parte do cotidiano do exercício da profissão. Um deles é o processo eletrônico. De um lado, diferentes sistemas nos diferentes tipos de justiça. A gente sabe que isso aí é uma coisa bastante complicada, uns mais evoluídos, outros menos, e também a questão do advogado mais velho, que a vida inteira teve em companhia de uma Olivetti, vamos dizer assim, e que tem, ou uma Hamilton, né, já um pouco melhor, mas enfim, passou por um primeiro processo de informatização que não foi fácil, a gente sabe disso, né, a própria evolução da informática, e os jovens que estão chegando ao mercado, mesmo que tenham esse poder, essa capacidade de aprender com mais facilidade, também enfrentam os mesmos problemas. Essa é uma das grandes questões. De que forma essa questão pode ser atacada pela presidência? Fábio, me perguntaste o que a gente ouve nas visitas. Temos feito várias visitas, conversado com vários colegas. O colega mais veterano, aquele que já está numa outra fase da sua vida, o colega que está iniciando o seu trabalho, essa trajetória, que vem com os anseios assim efervescentes assim para fazer, para conseguir um lugar ao sol. E as propostas que nós ouvimos, as sugestões de trabalho são de toda a ordem, né? Mas nós escutamos muitas reclamações com relação ao processo eletrônico e com praticamente uma certa inércia da ordem em tomar pé da situação e auxiliar esses advogados. Por exemplo, as questões do processo... Fábio, nós vivemos novos tempos. Tempos novos, onde o processo físico, gradativamente, ele vai deixar de existir. Vai demorar um tempo ainda, mas logo, logo, tudo vai ser eletrônico, virtual, e as ferramentas de tecnologia, elas estão ali. Como você bem falou, o advogado mais antigo, mais veterano, ele já teve uma dificuldade inicial, ele está sofrendo muito em poder exercer a sua profissão, porque daqui a pouco, se não for daquela forma, ele não vai ter outro jeito de poder trabalhar e vai acabar sendo excluído do mercado. E o jovem, ainda que tenha essa facilidade de acesso às mídias e tudo mais, ele encontra nos defeitos, nos erros dessa informatização, dessa transformação do processo em processo eletrônico, a sua maior dificuldade. Nós temos como bandeira de campanha que a OAB auxilie os advogados, os jovens e os veteranos, nesse trabalho. Como? De forma prática. Já vou dizer por quê, Fábio. A OAB dispõe hoje da sua sede, né, que está sendo inclusive ampliada, com recursos nossos, que vem lá da seccional e tudo mais, e as salas, no Fórum, na Justiça do Trabalho e na Justiça Federal, com diversos computadores ali instalados. Só que existe nesses terminais de computadores, eles não estão preparados hoje para o manejo desse processo eletrônico. São coisas simples, que não custa muito e que vão facilitar muito a vida de todos os advogados. Por exemplo, se eu estou no meu escritório hoje, tá, tenho um prazo a cumprir, preciso dispor, mandar essa petição, esse recurso, e o prazo se esgota hoje, e não consigo por um problema de Windows, 64 bits ou 32 bits. Isso é um problema que surgiu comigo. Sim. Quem eu procurei? A OAB. Fui à OAB, não aqui, eu cheguei lá, eu não achei, nem Java tinha instalado no computador, que eu fui utilizar. E não tinha ninguém para me dar um auxílio, para me dizer, nem que basicamente me auxiliasse ali a cumprir essa tarefa. É um problema pequeno, mas ele atravanca o trabalho, ele gera prejuízo. Então, a nossa proposta, que foi colocada nesse rol, é que a OAB tenha disponível em cada uma das salas um estagiário, um servidor capacitado a minimamente prestar esse auxílio ao advogado que ir lá buscar o seu auxílio, a sua ajuda. Portanto, isso é necessário um treinamento dessa pessoa. Treinamento, capacitação, melhoria dos equipamentos, implementação de equipamentos novos. Essa é uma questão em relação que a gente entra, dentro desse segmento, mas para se adquirir novos equipamentos, precisa-se de dinheiro, obviamente.
uma das questões que quando eu observei, assim, eu achei... é uma estrutura que, pelo menos a mim, me preocuparia muito, de que não existe uma dotação orçamentária própria, né? E isso, no meu entender, restringe também, obviamente, a autonomia. Por exemplo, tu precisa de um computador novo, tu tens que pedir para Porto Alegre. Sobre isso eu gostaria que tu me falasse. Fábio, a OAB, as subseções, elas não têm orçamento próprio. Né? Elas sobrevivem, eu digo sobrevivem porque o repasse é mínimo. Né? Então, não adianta vir aqui no teu canal e dizer que nós vamos, se ganharmos a eleição, nós vamos fazer isso, fazer aquilo. Não tem como fazer, mas não tem dinheiro. Isso, entende? É um trabalho em conjunto, olha aqui com o conselheiro que está aqui do lado. Né? Trabalhando em conjunto com a seccional para de lá trazer recursos para se colocar na nossa subseção. Por exemplo, para comprar um computador, nós temos que fazer primeiro o orçamento que vem de lá, né? O repasse, que é de acordo com... No primeiro momento, até que onde eu tenho conhecimento, era de acordo com a arrecadação local. Depois, como era muito situações de inadimplemento, se readequou para um valor X mensal, mais ou menos de acordo com as necessidades locais. Sim, que isso serve para pagar os funcionários, para tudo, água, luz... Tudo. Então tem que gerenciar de uma forma inteligente isso aí, de uma forma inovadora, justamente como nós estamos propondo. Além disso, a OAB também dispõe de recursos que são da prestação de serviço, advogados de fora, que pedem uma diligência aqui e remuneram a OAB, então para cumprir aqui uma cópia, alguma coisa. Sim. Coisa que vai terminar com o transcurso do tempo em razão do processo eletrônico. Claro. Então nós já temos que nos preparar para o futuro. Achar meios de capitalizar a OAB, não só de depender desses recursos. Então, essas formas de inovar no sentido de também achar meios de entrada de receita para a OAB para poder investir dessa forma. Né? Gerenciar de uma forma inteligente os recursos para poder, se necessário for, adquirir um computador novo. Claro. Mas melhorar os computadores que existem lá não custa muito, Fábio. Sim. Capacitar um funcionário não custa muito. E é tão pouco esforço e o resultado pode ser tão benéfico para todos os advogados. Essa é uma das nossas propostas. Outra coisa também, Fábio, até aproveitando o espaço, nós temos como bandeira de campanha restaurar, né, fazer um resgate do que existia um tempo atrás e por motivos que, enfim, não vão se perdendo, que é as atividades de união dos advogados. A OAB é a casa do advogado. A OAB, se ela tomar iniciativas de promover eventos sociais, culturais, de recreação esportivos, né, ela aproxima os colegas que vivem o dia a dia no conflito da audiência, de uma situação sempre tensa, para que nessas atividades eles possam ter um contato em outro viés. E resolve no futebol muita coisa. Muita coisa. Então é ali, nesses convívios esportivos, de recreação artísticos, que é uma coisa que até eu me identifico, ali aproxima o colega do outro e numa conversa informal você resolve muita coisa, você troca informação. Se evolui e se resolve muitos dos problemas. É uma proposta nossa, o resgate desse convívio fraterno entre os advogados, aproximando esses colegas, para que aquela tensão do dia a dia se resolva nesses ambientes, nesses momentos. Isso é um compromisso que nós temos, uma proposta de trabalho, para que o advogado possa ter esse convívio fraterno um com o outro. Eu até fiquei, agora quero só fazer a minha... Eu ia te pedir para falar, mas... na verdade aqui eu posso dizer que eu fiquei muito contente, muito feliz com a proposta do candidato, do nosso colega Solon, no sentido de fazer essa integração, que é o que o advogado, inclusive, está se manifestando, um dos pontos que se manifesta, é a integração que não está adequada ao momento, precisa de uma integração maior. E o Solon, nas conversas, enfim, e nas propostas, discutindo as propostas, digamos, da subseção local, ele fala, nós podemos instituir o café filosófico para os advogados, discutir filosofia, discutir o direito, ir lá trocar ideias, experiências. Isto é muito bom, é interessante porque não vai apenas integrar a classe, mas trocar experiências. E aqui eu estou vendo café missioneiro, então eu lembrei do café filosófico, mas exatamente que o Solon fala. É importante essa lembrança. E eu quero só complementar, se me permite, a situação
da capacitação dos advogados, dos jovens ou dos próprios advogados mais experientes, com mais tempo de OAB, que enfrentam realmente o problema de adaptação. A Ordem Gaúcha, ela vinha de uma dívida anterior de 40 milhões, em torno de 40 milhões, que as gestões anteriores deixaram. A OAB+, esse grupo da OAB+, resgatou essa dívida, nós estamos saneados, nós, e eu digo todo o conjunto, a obra é coletiva da advocacia com a OAB+, nós conseguimos entregar 32 novas sedes sem qualquer dívida, tá? Pela reestruturação. Isso é gestão, isso é capacidade de gestão financeira, de gestão de um programa corporativo. Além disso, foi reaparelhado 270 salas em todo o estado do Rio Grande do Sul. E estes computadores, eles vieram para subseções, só que cabe a cada subseção dar o destino. Além de dar o destino, se coloca na sala dos advogados, se coloca na sede da subseção, também fazer com que os programas sejam atualizados. Quer dizer, não, todos nós sabemos que se instalou um computador, logo mais nós já estamos... Ele necessita de... O Java tem que atualizar seguidamente. Quem não atualiza não consegue utilizar o processo eletrônico. E é nesse sentido que o Solon fala, e com muita propriedade, este compromisso de ter alguém capacitado para auxiliar os advogados que precisam. E eu gostaria até, inclusive, sobre essa questão, e foi falado aqui, não sei se o Luiz ou o próprio Fábio falou, a atividade da advocacia não se limita somente à questão acadêmica, aos assuntos jurídicos. Hoje, né, as ferramentas de mídia, as ferramentas de tecnologia de informação são necessárias. Né? Nossa ideia, nossa proposta de trabalho principalmente ao jovem advogado, que é quem nos escuta nesse momento. Eu quero mandar esse recado, porque esse jovem advogado se identifica comigo cada vez que recebe a minha visita nessa campanha que estamos fazendo, porque ele me vê no fórum trabalhando, protocolando uma petição, querendo ver um processo, falando com o servidor, ele se identifica. E voltando um pouquinho atrás, quando tu me perguntaste o que você ouve, muitas coisas, Fábio, muitas coisas. E dentre as quais, um assunto que me parece primordial. Se nós ministrarmos, promovermos a OAB, promover cursos de capacitação, não só na área jurídica, para o jovem advogado que está começando a sua carreira, nas áreas de tecnologia de informação, gerenciamento de escritórios de advocacia, no âmbito administrativo e financeiro, e gerenciamento da sua carreira. Esclarecendo ao jovem advogado os limites, né, que o novo Código de Ética então estabelece com relação à publicidade, com relação a honorários, com relação ao que ele pode e principalmente o que ele não pode fazer, para evitar que esse profissional, às vezes, por desconhecer os nossos regramentos, acabe cometendo algum erro. Então, esses cursos de capacitação são propostas da nossa chapa, não só na área acadêmica, repito, na área da gestão de escritórios, gerenciamento da carreira jurídica do profissional, que muitas vezes é pequeno e precisa do auxílio para transpor as barreiras que são sempre existentes e ele possa ter, então, se consolidar na sua profissão. Muito bem, são 2h08. O tempo passou, senhores. E eu desejo para vocês um bom fim de campanha e até o dia 17. E espero receber aqui a nova diretoria assim que ocorrer a eleição. Sigam em frente. Como eu disse na semana passada aqui com a participação do senhor João Olavo Daltroso, o importante nesse momento assim é a troca de ideias, é a exposição das ideias. Mas a partir do momento que a eleição for encerrada, que o resultado sair, tem que se lembrar que existem muitos advogados em Santo Anjo e que não é esse embate político desse momento que deve separar de um lado uns e outros de outro lado. Mas e eu observo como jornalista, no que eu ouvi aqui, as propostas elas são semelhantes. Elas têm alguns senões, assim, mas o grande objetivo é exatamente o bem-estar dos colegas, o bem-estar
na função, no exercício da função. Tá? Eu agradeço muito, então espero contar com vocês aqui, caso vocês sejam eleitos. Nós esperamos voltar. Para a gente conversar aqui, e daí vai ser aquela pergunta, e agora, presidente? Muito bem, esse foi o Café Missioneiro, duas ideias. Eu prometo retornar amanhã, neste mesmo horário. Muito obrigado e até lá.